vamos continuar ainda uma vez o nosso caminho de Quaresma, ajudados e acompanhados pelo Evangelho de Lucas. E o trecho que hoje vamos aprofundar é trazido da uma seção do Evangelho que começa no final do capítulo 12, 12:54, e chega até o capítulo 13:35. Esta parte é chamada de apelo urgente à conversão. É necessário convertir-se, é necessário mudar de rumo. O discurso agora é dirigido a todos, não mais só aos discípulos, como era a parte precedente dessa. Alguém lê este discurso como a tentativa de Jesus de converter os fariseus. Outros, ao invés, falam que este discurso, o discurso geral, que Jesus fez para todos, então vai ser importante para cada um daquele que escuta. Nós o pegamos como um discurso para nós, é importante para nós convertermos. Mas vamos olhar em particular os versículos que a liturgia hoje nos propõe. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que oferecia. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensei que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. Então, nessa primeira parte, são apresentadas duas notícias, dois fatos que, na verdade, é só Lucas que conta, porque não tem escrito em nenhum lugar o relato destes dois fatos. O primeiro, o massacre do templo durante a festa pascal. O que aconteceu? Alguns galileus tinham matado seus cordeiros e o sangue deste deveria ser derramado no altar dos holocaustos. Mas Pilato matou todos eles, então este sangue se uniu ao sangue destes galileus, e então isso significava um sacrilégio. O segundo é o colapso da torre perto da piscina de Siloé, que tinha matado 18 pessoas. O primeiro fato é colocado, vimos, ao juízo de Jesus por alguns daqueles que estavam seguindo eles. O segundo, ao invés de ser nomeado por Jesus na explicação que ele dá. Eu gostaria aqui de colocar, para representar estas situações de sofrimento, de dor, este pano vermelho. Este pano vermelho que representa todas estas situações de desgraça, simbolizada com essas duas experiências que escutamos. Então, esta situação é posta diante de Jesus. Por quê? Porque se esperava de Jesus uma resposta libertadora. Porque a resposta que ele se dava, podemos dizer, era uma resposta opressora. Por quê? Como era enteso e como se percebia a desgraça naquele tempo. Se percebia assim. Este pano preto que coloca aqui no meio representa um pecado. E este é o sofrimento. Como para dizer, o sofrimento não vem assim, mas tem uma causa embaixo, é o pecado. E quanto mais o pecado é grande, quanto mais a desgraça é maior. Ou seja, diante de uma desgraça que acontece de um momento para outro, com certeza, debaixo tem que ter um pecado grave. E neste modo era vista também a doença, neste modo era visto toda coisa ruim que podia acontecer. E Jesus dá voz a esta crença, a este pensamento. E com essas palavras, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisas?
Aquele 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensai que era mais culpado de todos os outros moradores de Jerusalém? Então, a resposta de Jesus é provocadora. Ele fala, mas existe um pecado maior? Qual é este pecado? É a pergunta que está no coração de qualquer um de nós. Por quê? Por que aconteceu isso? Que culpa tinha? Mas, profundamente, esta crença mostrava um modo de olhar para Deus. Ou seja, como era visto a Deus. E quero representar Deus com este pano branco. Como era visto Deus? Deus era visto assim, como aquele que, no alto do seu poder, dava este mal. Então, era Deus que mandava o castigo. E Jesus é provocador, porque fala, vocês de verdade pensam que Deus seja um castigador? Que Deus mandou tudo isso? E logo para nós um espelhamento, porque pode ser que também nós raciocinamos assim. Também nós pensamos desta forma. Quando uma desgraça chega, nós começamos a dizer, mas por que Deus, o que fiz para merecer tudo isso? O que fiz para você me castigar assim? Então eu te pergunto, você na sua vida, ou pode ser também agora, está culpando Deus por um mal que te está chegando? Está pedindo a Deus o porquê? Diante desta questão, Jesus responde claramente, não. Não, eu vos digo que não. Jesus dá a mesma resposta diante dos dois fatos. Essa resposta é uma resposta liberante. Liberante por quê? Porque de um lado liberta o homem. O pecado não é a causa do mal. Não há pecado que mereça morte e sofrimento. Não há pecado. Aqueles mortos não tinham nenhuma culpa, a mais do que outros. Do outro lado, porém, essa resposta liberta Deus. Não é Deus que te manda a dor. Então, a dor de onde vem? A dor vem do coração do homem. A dor vem porque os homens olham de forma errada ou agem de forma errada. Aquela torre caiu porque quem a construiu usou material que não era bom, não fez o projeto certo, por isso caiu a torre. Aqueles que morreram lá no templo, morreram porque o Império Romano estava se difundindo com a violência. A causa é o coração do homem. E essa resposta não é só liberante para o homem e para Deus, mas é liberante para a liberdade do homem. Ou seja, o homem é reconhecido com a sua responsabilidade. O homem responsável, ele tem liberdade, ele pode usar mal da liberdade. Então, é Deus não pode intervir? Não é que Deus é limitado. Mas Deus fez o homem livre e respeita esta liberdade. Então, onde está Deus? Não a te dar a dor, mas lá a te olhar, a te sustentar, a te apoiar naquele momento de dor. E aqui muda tudo. Então, eu convido você neste momento, que está escutando, que está olhando, a fechar um momento os olhos. Porque te convido a imaginar você neste momento, neste seu momento de sofrimento, porque todos nós temos momentos de sofrimento. Muito provavelmente você tem este momento de sofrimento. Então, Deus não é aquele que te deu isso, mas Deus é aquele que te está apoiando nisso, que te está olhando com o seu olhar misericordioso, amoroso. Então, perceba este olhar de Deus sobre você. Este olhar de Deus que está a seu lado. Não pode te liberar porque o seu sofrimento muito provavelmente depende de outros que escolheram não amar, outros que escolheram te ferir. Mas Deus está lá para te apoiar.
E como você se sente debaixo deste olhar do Pai? Mas Jesus completa a sua resposta. Mas se não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. E aqui gostaria de citar Padre Ernest Ronchi, que muitas vezes cito durante estes encontros. Jesus conclui: nós, discípulos, somos chamados a ler esses eventos desastrosos como um aviso de que a vida no Deus nos faz. Sob a torre desmoronada, poderíamos estar nós. O tempo é pacificamente fugaz, drasticamente curto. Aproveitemos estes dias como dias de salvação e conversão. Não esperemos, não temporizemos. Jesus coloca isso como um comando que resume tudo. Amem-se uns aos outros, caso contrário, vocês se autodestruirão. O Evangelho está tudo aqui. Amai-vos uns aos outros, senão todos vocês perecerão em vidas inúteis e cheias de medo. Então, se o homem tem a responsabilidade sobre a vida, sobre a morte, sobre a dor, tem a responsabilidade também sobre o amor. Ou seja, liberando a responsabilidade do homem, libera a possibilidade de que o homem possa escolher o bem e o mal. Então, gostaria de colocar aqui, perto desta dor, o homem. O homem com este pano verde que representa a esperança, que representa o futuro. O que você quer fazer do seu futuro? O que você quer fazer da sua vida? Um instrumento de morte, de dor para os outros, ou um instrumento de vida, de amor para os outros? Jesus não só nos deu a resposta sobre o mal não vem de Deus, mas nos chama à responsabilidade do amor. Você tem a responsabilidade de amar, porque se você não ama, vai destruir. Se nós não nos amemos, iremos nos autodestruir. E então gostaria de enfatizar este termo, conversão. Conversão não é, antes de tudo, um retorno a Deus. Conversão é um retorno ao homem. Ou seja, à humanidade, aquilo que nós somos feitos. Nós somos feitos para amar. Se nós nos convertemos, nós vamos amar. E vamos voltar àquilo pelo qual fomos criados. Então, converter-se é viver até o fundo a natureza humana, chamada amar. É aqui um outro espelhamento para nós. Onde me devo converter ao amor? Ou seja, onde não estou amando, onde não estou construindo, onde não estou dando ternura, mas estou dando só dor, sofrimento, tristeza. Onde me devo converter ao amor hoje? Dizia também esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Jesus não só quer responder sobre o mal, mas quer responder também sobre a imagem de Deus. Quem é Deus? Falamos, não é aquele que dá dor, não é aquele que castiga. Então coloca assim uma parábola. Uma parábola escutamos onde tem um homem, um patrão que vou considerar, vou colocar aqui perto do homem com este pano escuro. Este patrão exigente vê esta dor, olha para esta dor, olha para esta inutilidade e fala: corta. Esta imagem de Deus que João estava mostrando, João Batista, que Deus verá e cortará tudo para perecer todos aqueles que cometem o mal. Ao invés, Deus não é este. Deus é como aquele camponês que fala: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dele e colocar adubo. Quem é Deus? Não vou colocar
aqui este agricultor, este camponês? Porque este camponês que está ao lado da pessoa e que se opõe a este exigente é Deus. Deus que quer com paciência, trabalhar em torno de nós, porque podemos viver sempre na bondade, no amor. E como faço? O que significa colocar adubo? O que significa cavar ao redor? Quero representar esta tentativa de Deus, do camponês, de preparar a terra com este pano marrom. Assim, ao redor deste pano que representa a pessoa. O que é este pano? São as provações da vida. Aquelas provações que são permitidas para que nós, aos poucos, podemos nos converter, para que nós, aos poucos, podemos ver qual é a coisa mais essencial, qual é a coisa importante. Então, Deus não é aqui, Deus é lá, mas Ele tem que trabalhar em você. Então, permite as provações da vida. E agora, vamos nos perguntar, mas como nós acolhemos aqueles desafios da vida, aquelas provações que chegam, que não é para nos fazer só mal, mas nos ajuda a fortalecer, nos ajuda a crescer e, sobretudo, nos ajuda a dar fruto. Como você as acolhe? Mas introduzimos aqui também esta outra personagem que falamos não é Deus. Não é Deus porque Deus é lá. E quem é então este patrão que quer cortar a figueira? Quem é? Talvez sejamos nós. Nós com o nosso coração que quer logo fazer justiça. Nós com aquele coração daquele servo, se lembra da parábola do trigo e do joio, onde aquele servo quer tirar todo, logo o mal. Porque nós às vezes não somos capazes de ser pacientes, de acolher também o sofrimento, de acolher também o mal, entendendo que faz parte da vida. Então, pode ser que nós, como aquele servo na parábola do trigo e joio, queríamos tirar logo o mal, como este patrão queria tirar logo o mal. Lá era o servo, aqui o patrão que quer fazer isso. Por quê? Porque ainda uma vez a responsabilidade está em nós. Nós somos patrões da nossa vida. Então, nós podemos acolher essa vida feita de luzes e sombras, ou podemos não acolher. Mas somos nós, primeiro, que temos que ter a paciência do camponês, a paciência do patrão na outra parábola, a paciência de poder deixar conviver o bem e o mal. Mas com a certeza que nós podemos vencer o bem, como? Acolhendo o camponês que trabalha. Então, agora outro espelhamento para nós. Você tem a paciência de aceitar também essa presença de mal que é em você? Ou você tem a pretensão de eliminar todo o mal, de ser perfeito, de ser santo, coisa que nunca conseguiremos, senão com a ajuda de Deus no fim da nossa vida. Como sempre, durante estes nossos encontros, nos colocamos no final diante da escultura que criamos. O pecado está lá ainda na cena. Não tiramos, porque o pecado tem, porém está fora de nós, não nos determina. Assim tem esta situação de dor, está em nós, está fora de nós, está presente na nossa vida. Então, diante de tudo isso, nós podemos ser como aquela pessoa verde, que se deixa trabalhar por Deus, ajudado pelo camponês, que aceita viver e conviver com essa realidade, mas não por isso se destrói diante do mal. Mas ele aceita pacientemente, ele espera que o mal, com certeza, será vencido pelo bem. Tem também aqui esta pessoa que julga, que não tem paciência, que quer logo tirar o mal. Então, hoje, neste momento da sua vida, quem é você? Nessa pessoa verde ou nessa pessoa julgante que quer acabar com o mal de um momento para outro, riscando, porém, de fazer também o mal?